Fala pessoal, sejam bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo também. Hoje o tema é carreiras, mas eu acho que vai ter uma pitada de empreendedorismo, hein? Tô suspeitando aqui que vai ter essa pitadinha, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa profissão linda, que eu acho que é uma das fundações da nossa sociedade, que é a profissão de professor, né? Então a gente vai falar sobre essa carreira maravilhosa. Eu tô aqui com a Adriana... Professora Adriana Araújo. Isso. Prazer, Adriana. É um prazer receber você aqui no meu podcast. Prazer todo meu estar aqui, né, podendo falar de educação. Muito obrigada pelo convite. E a Luciana também. Isso aí, professora Luciana Estevão, professora por profissão, por paixão, né? Dentro do magistério a gente vai ocupando outras funções, mas a profissão de professora é o que move e o que faz a gente, né, continuar levantando cada dia e acreditando que a gente está no caminho certo. Posso falar algo que eu reparo em professores? Pode, e reparo muito em vocês duas, é muito nítido em vocês duas, o sorriso e a paixão pela profissão. Eu converso com pessoas aqui das mais diferentes profissões que vocês possam imaginar. Mas o professor ele tem um brilho diferente. Não sei se vocês concordam com isso. Ele tem um sorriso diferente. Que eu acho que para você se tornar professor, ninguém se torna professor para ficar rico, para ganhar dinheiro. Sim. Você se torna professor porque você ama ensinar. Isso. Né? Então, eu acho que vocês duas carregam assim, nitidamente esse sorriso, esse brilho nos olhos da profissão. Né? Bacana. Eu acho que isso tem a ver com se manter na profissão, né? Não dá para ser professor sem ser apaixonado. Sim. Então, realmente, né, quem persiste tem de ter isso dentro de si, né? Porque é impossível. Algumas ações da nossa vida a gente consegue fazer para cumprir tabela, né? Sim. Mas ser professor não é uma delas. Então, ninguém fala para fazer um extra como professor. Não dá, não rola. Ou veste o manto ou não veste, né? Ou procura outro caminho, né? É verdade. A gente sempre costuma dizer que ser professor é uma escolha diária, né? É que a gente escolhe essa função todos os dias, porque no meu caso, eu já desde menina, né, decidi ser professora. Eu já falava que eu ia ser professora, até conto um pouquinho aqui, né, na história do nosso livro. Falando sobre isso, né, que era dentro do meu coração, e eu tinha uma madrinha que era motivadora dessa missão, que eu alcançasse também esse objetivo, e eu brincava de dar aulinhas, até que esse sonho se concretizou, né? Fiz formação de professores, fiz pedagogia, depois fui estudando um pouco mais com a neuropsicopedagogia, e eu falo que essa paixão nasce dentro de nós, né? Nós não somos professoras por amor, somos professoras com amor, que é diferente, né? Sim. Nós trabalhamos em uma missão que nós escolhemos para exercer todos os dias, porque nós acreditamos que é através dela que a gente vai poder transformar um pouquinho o nosso mundo. Lindo, maravilhoso. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar, né? Eu sou Hugo Dutra, eu sou consultor financeiro, ajudo você a ter uma vida financeira mais organizada. O podcast, a princípio, seria só sobre investimentos. Né? Só que eu falei, eu não vou ter gente para conversar. Só que eu não gosto de fugir muito do tema, né? Então eu falei, o que está correlacionado a investimento? Finanças, óbvio, né? Mas o que está relacionado a finanças? Carreira. Porque não adianta eu chegar para um cliente e falar assim, vamos cortar despesa aqui, vamos cortar despesa aqui. Esse negócio de cortar despesa é uma coisa que eu detesto fazer. Faço quando necessário, né? A gente tem uma dívida para quitar, ou a gente quer fazer um objetivo de fazer uma viagem, abrir uma empresa, alguma coisa, beleza, você corta alguns gastos por um tempo, né? Mas eu não acho legal ninguém viver toda a vida cortando gastos. Então eu falei, como que eu posso incentivar as pessoas a ganhar mais dinheiro sem ser cortando despesa? Porque cortando despesa tem um limite. Eu vou cortar até um certo ponto. O que é mais importante de cortar despesa? Ganhar mais. Então eu falei, poxa, ganhar mais. Como que eu posso ajudar as pessoas a ganhar mais? Então eu criei esse quadro no meu podcast, eu estendi o tema para carreiras também, para trazer profissionais como vocês, apaixonadas, referências na profissão. Para quê? Para que incentive outras pessoas também a seguir a carreira, ou quem está com esse desejo no coração, poxa, eu acho que eu quero ser professor, está com essa dúvida por algum motivo, eu trazendo profissionais como vocês para contar um pouco da trajetória, dos desafios,
Quem está em casa vai falar, poxa, é isso que eu quero. Ou vai falar, não é isso que eu quero, não, acho que eu vou tentar uma outra coisa. Né? Então, eu acho que esse quadro, apesar de estar falando de carreiras, para quem está em casa, às vezes não fez essa associação, mas está relacionado a finanças, sim. Né? Porque como que eu vou ganhar mais? Através de capacitação. Né? Então, vou me capacitar, eu vou fazer um curso, vou me tornar um profissional melhor, consequentemente, eu vou ganhar mais, vou ter mais condições de investir no meu futuro. Né? Então, eu quis fazer essa analogia aqui para que todo mundo pudesse compreender. Tá? Eu sou escritor também, gente. Eu sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência. Vocês podem encontrar, né, na Amazon, na Esquilo, na Estante Virtual, enfim, nas maiores livrarias do Brasil. Quem está em Nova Friburgo, a gente ainda tem algumas unidades aqui no estúdio. Deve ter uma meia dúzia de livros aqui. Vocês ainda podem encontrar algumas unidades aqui no estúdio Realize comigo, tá bom? Eu já adquiri o meu exemplar. Exatamente. E já até comecei a leitura, porque, na verdade, a gente não existe muito bem essa educação financeira, né? Uma prática muito consistente dentro da escola, né? Então, sim, seu livro vem iluminando alguns pontos que são essenciais. Já comecei a leitura, depois a gente pode dialogar a respeito. Sim, inclusive, já sabe, né? Anota as dúvidas ali, que a gente vai marcar aquele cafezinho e a gente vai esclarecer as dúvidas, tá bom? Coisa boa. Bom, eu quero fazer um agradecimento antes da gente começar de fato a nossa entrevista, aos nossos patrocinadores. O Estúdio Realize. Hugo, você faz o merchan porque você trabalha aí? Não, gente, desde antes do estúdio ser nosso, no meio da minha esposa, quando eu era ainda do meu amigo Gilcimar Brito, um grande abraço, está lá em Bom Jardim fazendo um ótimo trabalho também, trabalhando na rádio. Tem a empresa dele, que é a Rádio Indoor. O merchan gratuito, hein, Gilcimar? Mas desde a época que o estúdio era dele, né, ele sempre apoiou meu projeto, sempre acreditou em mim, sempre me incentivou bastante a ter esse projeto para levar educação financeira para as pessoas, para inspirar outras pessoas. Então, quando a gente fez a aquisição do estúdio, a gente manteve isso. E o estúdio, desde o início, abraçando esse projeto comigo. Então, quero dizer para você que está em casa, que quer ter um podcast também, você que quer gravar um curso digital, como as meninas, né? Isso estão aí. Gravando... E não dei spoiler não, acho. Não tá nada que não podia não, né? Então, tá bom. Como elas aqui também, então você pode gravar o seu curso, o seu conteúdo digital, você pode fazer uma renda extra através dos patrocinadores, né? Através do YouTube, depois que você adquire a monetização do YouTube também. Você que tem pouco tempo para ficar postando conteúdo nas redes sociais, gente, 1 hora de podcast aqui, eu consigo 10 cortes aqui facilmente para postar todo dia nas redes sociais. Então, você pode vir e fazer um orçamento aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. Curso BI, que está com a gente já há quase 2, 3 anos, né, mãe? Indo para 3 anos já. O curso BI é um curso de idiomas, fica localizado aqui no centro de Nova Friburgo, no final da rua Monte Líbano, olhando para a subidinha das Braunas, vocês já vão localizar ali o curso BI. Eu fiz 2 entrevistas maravilhosas com a professora Rosane, trouxe um professor de alemão que também para falar da importância de aprender um novo idioma, quais os benefícios que isso pode trazer para a gente, né? Seja para turismo, seja para um objetivo pessoal de crescimento, simplesmente, né? Tem gente que está com 70, 80 anos e para, né? Fica ali o dia inteiro, sentadinho, cuida do passarinho. Gente, vamos se desafiar, vamos aprender um instrumento, vamos aprender a falar um novo idioma, vamos expandir a nossa mente. É bom para o cérebro, a gente vai viver mais. Né? Tem vários estudos científicos hoje que comprovam que aprender coisas novas, como é que fala? Conserva mais os neurônios, né? Sim, melhora tantos aspectos da nossa vida. E a minha recomendação para vocês, como cliente já há muitos anos, é o curso BI. Minha irmã já trabalhou lá também, o curso é maravilhoso, vocês vão ser muito bem recebidos. E, lógico, pedir aquele descontinho na matrícula, porque vocês assistem aqui o DutraCast, tá bom? Bom, um agradecimento a Contes, Contabilidade e Assessoria Financeira, que cuida de empresas por todo o país, tá? Em quase todos os estados do Brasil, eles já estão atuantes. Seja você um MEI, seja você um Simples Nacional, o Lucro Real, até startups também. Tem a Duda, que é especialista em startups, já teve uma, aliás, já estamos na segunda startup agora. Então, a Icontes pode te auxiliar da melhor forma possível. Inclusive, muita consultoria empresarial que eu sou chamado para fazer, eu recebo algumas perguntas e eu falo, olha, isso aí já não é comigo, isso aí já é com o contador. Então, peço socorro na Icontes lá para poder fazer a consultoria de uma forma mais robusta. Então, fica aí o meu convite e a minha recomendação para vocês. A TV Real, né? Então, o nosso programa ele passa na TV Real também em várias cidades aqui da região serrana. A Mirella Alves, em odontologia, gente, estou usando o aparelho aqui da Invisalign. E o pessoal fala, nossa, Hugo, primeira coisa que me fala, esse aparelho é muito caro. Bom, primeiro que ele parcela em várias vezes, né? Então, o caro depende do caro, né? Assim, é possível usar um aparelho um pouco melhor. Por que eu optei por ele? Tá? Primeiro, porque tem essa grande profissional aqui por trás, ela me explicou de uma forma tão clara e objetiva, eu falei, não, isso aí que eu quero. E ele traz uma comodidade, que eu posso tirar ele, como, faço minha refeição podendo saborear bem a comida, não tem aquela coisa de sujar o aparelho todo, aquela trabalheira que quem já usou o aparelho sabe que dá muito trabalho. Eu usei aparelho durante muitos anos. Não é enjoado? Tem que escovar e passa o fio dental e rasga a bochecha toda. Até visualmente a estética é diferente, não que esse modelo de aparelho, né? Então, assim, eu tiro, como, vou lá, escovo o dente, coloco o aparelho de novo. Então, ele traz muita comodidade, a tecnologia funciona.
né? O negócio é chique. Eu cheguei lá, não, porque isso daqui a gente vai fazer uma leitura laser da sua carga dentária, isso é enviado para a Europa, lá os engenheiros vão fazer. Eu falei, rapaz, o negócio é legal, eu gostei, né? Avançou, né? Então tudo que envolve tecnologia, assim, eu acho muito interessante. E claro, tem o desconto especial. Vocês podem fazer um orçamento sem compromisso e tem o descontinho especial também para os ouvintes e telespectadores aqui, tá bom? Eu digo ouvintes porque estamos na Rádio Comunidade também, tá, pessoal? Então, um grande abraço aí ao meu amigo Lula. E você de todo o Brasil pode anunciar a sua empresa aqui com a gente também. Eu vou deixar rodando aqui alguns outros patrocinadores enquanto a gente faz a nossa entrevista. Mas, meninas, eu quero, antes de eu passar para vocês, eu quero trazer uma revelação aqui com exclusividade. Opa! Algo que só a minha esposa sabe e eu vou abrir aqui agora para vocês. Até pouco tempo atrás, eu sempre fui até hoje, né? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho um estúdio, eu faço consultoria financeira. Até pouco tempo atrás, eu ainda tinha a Bombonier. Tenho curso vendendo na Hotmart, dou palestras. E estou com a startup agora, que é a Bupper, um novo aplicativo que a gente está lançando, que inclusive tem o próprio podcast aqui, tá? Que é o Bupper Connect. Dá uma olhadinha lá para vocês ficarem por dentro. Não vou estender muito aqui porque não é o tema. Mas eu fiz uma consultoria de carreira com um consultor fera demais, tem um grande amigo, inclusive, Pedro Botelho, e ele falou, se você pudesse escolher uma coisa só, eu falei, não sei, cara, porque o que eu mais amo fazer, normalmente é o que não me dá dinheiro. Aí eu, o que você ama fazer? Eu falei, cara, eu queria estar com um projeto social lá na Almédica, dar aula de taekwondo, dar aula de inglês para as crianças, sempre gostei na arte marcial, o professor sempre me colocava para ensinar os iniciantes, né? Aí eu parei e fui pensando, falei, adoro dar palestras, adoro falar sobre finanças. Estive lá na Almed agora, no Dia Internacional da Mulher, a gente deu uma palestra de finanças e empreendedorismo. Tive no CRAS também, um pouco tempo atrás, no projeto Florescer, né, da Andréa, dando uma palestra também de empreendedorismo e marketing para as mulheres. E eu reparei que o que eu gosto de fazer é ensinar. Que bacana. Falei, olha só que bacana, né? Eu já fui professor de inglês, já dei aulas em escola, né? E eu fui reparando, falei, poxa, eu gostava de dar aula de inglês. Parei porque não trazia muita remuneração, né? Fui focando mais na minha carreira na época. Mas aí eu descobri, finalmente, que o que eu gosto de fazer é ensinar. Ah, mas ensinar o quê? Cara, eu gosto de ensinar. Ensinar algo que eu possa, seja finanças, seja arte marcial, seja uma aula de inglês. Eu reparei que eu levo jeito, eu tenho paciência. E eu gosto de ver a outra pessoa aprendendo e muitas vezes mudando de vida, né? Então, agora, para vocês já tinham esse sentimento quando vocês escolheram ser professora? Já tinha essa coisa, poxa, essa pré-satisfação? Vocês viveram isso quando era criança ou adolescente, de ensinar algo para alguém, a pessoa aprender e você ficar com aquele gostinho de quero mais? Como é que foi isso aí? Adriana, você primeiro? Sim, conforme eu já comecei, né, a contar um pouquinho da minha história, já tinha esse sentimento, né? Já era algo que eu gostava. Comecei ensinando as bonecas, né? Que a princípio é mais fácil, né, Hugo? Mas depois fui mergulhando, né, nessa profissão através de inspirações que eu tive dos meus professores, né? Eu acho que tudo começa por aí. Né? O profissional se forma por bons professores. Por isso que a gente acredita nessa transformação. Por isso que nós somos mais que professores, né? Com a caminhada de quase 26 anos, né, de educação. Na verdade, são 26, completei agora, recentemente. Mas peraí, você começou a dar aula com 10 anos, então? É isso aí? Porque essa conta não tá fechando não, hein? Essa conta não fecha, mas fecha. Quando a gente começa jovenzinha, né, o tempo passa e a gente acaba nem percebendo. Então, assim, eu sempre tive uma boa relação e esse gostar, né? Tudo começou mesmo quando criança, mas depois vieram os estágios, né? Quando eu me decidi mesmo a ser professora. E aí você vai percebendo que é isso que você quer. Que é o que você falou. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de estar no meio das crianças. Eu acho que a criança e o adulto tem uma conexão, né? Que é verdadeira. Então, assim, e depois a gente foi descobrindo outros caminhos através da nossa caminhada mesmo como profissional. Hoje nós trabalhamos com formação de professores, né? Nós ensinamos, nós compartilhamos um pouquinho do que nós aprendemos durante essa formação, que eu acho que o profissional ele se forma através da lida diária e através da conexão com outros pares. Então, hoje a gente vive essa missão de ensinar, e no meu caso nasceu mesmo quando era criança e que só foi amadurecendo e confirmando durante a minha trajetória o que eu já tinha dentro do meu coração. Legal. Luciana? Bacana essa história de Adriana, né? Quando a gente se apresenta junto, eu sempre brinco dizendo assim, que nem toda história começa tão bonita, né? Às vezes, a pessoa escolhe a profissão, que foi o que aconteceu com a Adriana. E, às vezes, a profissão escolhe a pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu não tive esse sonho de me tornar
professora. Eu tive até um finalzinho de adolescência bem confuso em relação a isso, porque eu queria ser 1000 coisas e não conseguia encontrar um caminho. E pela realidade da época, pelo meu contexto, eu fui para o magistério. Eu tenho 30 anos de trabalho na educação e há 30 anos atrás, aqui em Friburgo, a gente tinha bem menos opções, né? Então, eu analisei as possibilidades e pensei, vou para o magistério enquanto eu ganho tempo para pensar melhor, né? E nos primeiros aninhos de curso, no primeiro mesmo, no primeiro aninho de curso, a gente já tinha uma prática de estágio e naquela prática de estágio eu já olhei a escola com outro olhar, né? É diferente quando a gente olha a escola como aluno e depois quando a gente muda de papel, né? Então, olhando a escola sob essa outra perspectiva, eu logo fui me apaixonando e saí já do magistério, 3 aninhos de curso, né, iniciais, saí já do magistério totalmente convicta e já atuando na educação e já desenvolvendo 1000 planos e dali fui para a graduação e para pós-graduação e aí não parei mais, né? Então, nunca duvidei do meu lugar na educação. Mas não foi uma coisa com que eu sonhei. Foi uma coisa que aconteceu para mim e que eu, talvez estando sensível, né, a isso, entendi que fosse o meu chamado. Hoje eu não tenho dúvidas de que foi o melhor caminho. Eu não seria feliz em outras áreas, né? Mesmo naquelas que eu considerei naquele momento. Nunca desejei mudar de profissão, nunca desejei estar fazendo outra coisa, até porque você falou que você é um cara meio agitado, eu não pareço, mas eu também sou, né? Todo mundo fala que eu sou muito calminha, mas eu gosto também de estar envolvida em muitas coisas ao mesmo tempo, e a educação permite isso, né? E a minha caminhada, a caminhada de Adriana, né? O contexto no qual a gente se conheceu, a escola que nos uniu, permitiu isso na nossa história. Muitas experiências diferentes. Então, tem aquela pessoa que vai se encontrar ali numa série, numa faixa etária e vai querer fazer só aquilo a vida toda e tá tudo bem, né? É invejável. Mas não foi o meu caso, né? Não foi também muito o caso da Adriana. Eu já atuei desde a educação infantil como professora, com os pequenininhos, até o ensino médio, né? Como professora de língua. Passei a ocupar a função de coordenadora e isso foi despertando um outro lado meu, né, do ensinar para professores, que se tornou, na verdade, a minha grande missão de uns 15 anos, né, 10 anos para cá, embora volte e meia eu retorne lá para a sala de aula, porque é o contato com o aluno que alimenta a gente, né? Então, isso é muito bacana, assim, olhar para trás e pensar que, apesar de não ter vivido uma história muito romântica, né, de início de carreira, foi uma história que me fez feliz. E eu gosto de contar isso, porque às vezes a pessoa está assim, né? Não sei se vou, não sei se eu quero. Às vezes rola até uma certa vergonha. Eu não escolhi, eu não tinha essa paixão, né? Mas não é porque a gente não começa apaixonado que não pode acontecer depois, né? Claro. Então, eu digo isso, o magistério me escolheu, sem dúvida nenhuma. Legal. Vocês me fizeram lembrar aqui de uma ocasião na escola, eu estava com 17 anos, estava no último ano, né? Na escola, e o professor de inglês estava explicando uma matéria, e eu não lembro nem qual matéria que era, mas assim, o pessoal estava com muita dificuldade para entender. Eu estava numa sala que tinha algumas pessoas que estavam muitos anos sem estudar e voltaram para a escola, enfim. Aí eu falei, professor, posso tentar ensinar de uma outra forma? Que eu aprendi de um jeito e de repente... Aí o professor, não, claro, eu levantei, fui, expliquei para o pessoal entendeu. Aí o pessoal, agora eu entendi e tal. Aí beleza. Depois, o pessoal começou a falar com o diretor, o Hugo explicou melhor do que o professor, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, onde que eu enfio minha cara agora? Porque é chato, né? Uma coisa é me elogiar, né? Outra coisa é falar que o Hugo explica melhor que o professor. Eu falei, que situação, né? Mas assim, o professor, não é que ele explicava mal, eu só acho que ele só era extremamente introvertido e tímido. Ele era muito assim e tal, sabe? Muito acanhado, o ritmo dele falar. Então, eu acho que era mais isso do que a capacidade dele em si de lecionar, que ele... Dava para ver que ele tinha domínio, né? Só tinha um pouco dessa dificuldade de passar. Isso eu tinha 17 anos, beleza. Aí teve uma outra ocasião, o professor faltou.
Falei, professor, deixa eu dar aula aí, eu explico pro pessoal aí, pra gente não perder a aula e tal. Expliquei. Aí o que aconteceu? Me formei, no ano seguinte, eu estava lá na escola e o diretor falou comigo assim, a gente pegou uma amizade, eu sempre ia visitar, Lugo, você pode me ajudar aqui, cara? Eu recebi esse documento aqui em inglês aqui e tô com dificuldade de traduzir. Eu falei, tá bom. Aí comecei a ler, só que tinha um monte, ele era professor de química, tinha um monte de coisa de química, eu não estava entendendo um monte daquelas palavras. Ele, não, isso daí fica tranquilo, isso daí é termos lá, nossos lá. Eu falei, não, beleza. Aí fui traduzir o documento para ele ali, aí ele falou assim, tô precisando de professor de inglês. Acabei de traduzir, ele falou, tô precisando de professor de inglês aí. Salário X e tal. Eu falei, tudo bem. Aí comecei a dar aula. Então foi meio que assim. Não foi nada planejado, né? Então é o que você falou, na profissão às vezes te escolhe, né? E ali eu descobri que eu gostava de ensinar. Ensinar pode ser intuitivo, né? Na educação a gente discute muito isso, assim, é uma missão, nasceu com esse dom, né? Isso serve para qualquer profissão, essa história, essa discussão a respeito de dom, né? É claro que há pessoas que têm o dom de ensinar. Só que a gente ensina em diversos contextos da vida, né? A gente ensina aos nossos filhos dentro de casa, a gente ensina na nossa comunidade de fé, né? A gente ensina num grupo social, numa instituição, como você citou, né? De um projeto super bacana. Agora, ensinar como profissão tem de ser muito mais do que dom, né? Ou talento. Porque ensinar não é fácil. Você citou um professor, né? Às vezes, a pessoa que procura o magistério acha que ensinar é só ir lá e falar o que sabe. Isso não é ensinar, né? Porque ensinar é ensinar para alguém. Tem um outro aí nessa história, né? Então, a forma como você fala com o outro, a forma como você acessa esse outro, vão interferir diretamente no processo de ensinar. E é por isso que, às vezes, a gente tem experiências não tão bem-sucedidas, né? Porque o professor está muito voltado para si, muito centrado em si, no que ele fala, em como ele vai falar, no que ele sabe. E, especialmente na era atual, a gente não tem mais espaço para isso, né? Se não houver a relação com o outro, se a gente não conseguir acessar o outro, ninguém vai ensinar nada para ninguém. Então, né? Tem que saber transmitir o conhecimento, né? Não é só o saber. É o transmitir que, às vezes, é mais importante até. Né? Ou tão importante quanto do que o saber, né? Isso aí, não adianta saber e não saber transmitir. Despertar a curiosidade, envolver o outro. São elementos essenciais nessa relação de ensino-aprendizagem. Porque na escola a gente fala muito isso, né? Assim, esse o foco, é o ensino-aprendizagem. Ensinar é uma ação de um só. Aprender é a resposta do outro, né? Então, o papel do professor não é só ensinar. O papel do professor é ensinar de modo que o aluno consiga aprender, né? Então, tem de ter esses dois lados. Perfeito. Aqui no Brasil, a gente tem algumas terminologias que me incomodam um pouquinho, né, em questão de termo de professor, instrutor. A pessoa se forma em educação física, faz a licenciatura, como eu fiz, inclusive, apesar de não exercer. Aí tem muita gente que não é professor. O cara trabalha na academia, por exemplo. Não é professor, é instrutor, ou é personal. É muita terminologia. Eu gosto muito do japonês e do inglês, que eles têm uma coisa em comum, principalmente no inglês, que é o teacher, vem do verbo to teach, que é ensinar. Então, se eu fosse traduzir bem ao pé da letra, assim, seria o ensinador, né? Porque o professor, em inglês, é o professor universitário, né? Aí é quem fez ali, né, o mestrado, enfim. Mas o teacher é aquele que ensina. E aquele que ensina pode ser qualquer um, que nem no Japão, né? O sensei, ele é um instrutor da academia de artes marciais, ele é o mestre ali das artes marciais, ele é o professor da escola, né? Então, eu acho que é muito mais de unir. Se a gente fosse ter essa terminologia aqui no Brasil, o ensinador, por exemplo, né? Bem vulgarmente falando, ele poderia servir para todos nós. Igual eu, por exemplo. Hoje eu poderia me determinar como professor. Só que se eu falar para todo mundo, o que você faz? Eu sou professor, porque eu ensino finanças, né? Já ensinei inglês, já ensinei artes marciais. Então, assim, professor. Mas você é professor de quê? Você dá aula em que escola? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não cria a pessoa cria associação de professor diretamente com sala de aula. Escola e sala de aula. Não que seja errado. Estou dizendo que isso não é apenas isso. Vai muito além. Né? Uma pessoa que ensina outra a costurar, eu acho que poderia ser considerado um professor também. Né? Só que aqui a gente usa mais o termo instrutor, talvez para não causar ofensivo quem estudou, quem tem uma graduação, que para poder dar aula em escola e tal, né? Não tirando esse mérito também, é óbvio, né? Mas eu me simpatizo um pouco mais com o inglês, porque engloba todo mundo junto, sabe? Todo mundo que ensina, que passa conhecimento, seja lá qual tema for, é uma pessoa que instrui, é um professor.
Bacana essa visão e talvez, assim, as questões culturais interferem muito nas nossas concepções, né? Talvez porque, pela ideia da valorização ou desvalorização, como você citou, né? Há culturas que entendem que para ensinar precisa haver esse compromisso, esse engajamento, essa busca, esse aperfeiçoamento, seja na sala de aula ou seja na academia, na quadra, no espaço do clube, né? Então, eu acho que pode ser isso sim, né? Talvez aqui no Brasil a gente, como tem essa ferida aberta da desvalorização do professor, tenta se apegar ao nome, né? Para que a gente consiga resgatar um pouquinho, porque sem dúvida, uma dor ainda muito grande, né? O professor no Brasil não é valorizado como deveria ser, sem né? dúvida. E aí, talvez por isso a gente ainda queira esse lugar de privilégio, pelo menos no nome, né? Já que na prática, na questão financeira, não é tão assim, né? Mas você expressou bem que a base de qualquer conquista, né? É a mente do professor. Sim. Independente da função que você esteja atuando. É claro que a Luciana falou, é o mérito, né? Eu sou professora, né? A gente acaba buscando e se apegando a esse título. Mas tudo que você vai fazer e vai aprender depende do professor. Então... Eu vejo muito que, às vezes, na sala de aula, todos já tivemos bons professores e maus professores, né? Acho normal, em qualquer profissão, você vai ter bons e mais profissionais, mas tem aquele professor que ele só quer jogar informação, ele pega uma página do livro, ele lê, ele bota a matéria no quadro e não está pouco se importando com o que você está... que você precisa aprender. Eu passei uma situação com um grande amigo, até falecido, Alexandre Carpe, que era meu sensei na aula de ninjutsu, né? Arte ninja, eu sou apaixonado por artes marciais. E eu lembro que mesmo na faixa verde, que era a segunda faixa, né, depois da branca, ele já me colocava para ensinar os faixas brancas que entravam, porque ele via que eu gostava muito de ensinar, né? Aí você vê o pessoal, às vezes, quer saber de lutar, ou ia por causa da moda de desenho japonês, né? De um desenho Naruto, então eu quero ser ninja. Então, depois ia filtrando e saindo aquela turma toda, né? Quem ficava mesmo era quem gostava. Aí o aluno chegava lá, você ia ensinar, olha, hoje a gente não vai lutar não, hoje eu vou ensinar bases fundamentais para vocês. Então tem essa base aqui, é uma base tradicional. Aí o aluno ficava assim. Aquilo já ia me dando nervoso, né? Falei, cara, faz a base direito. Quando a gente vem aqui e fica treinando só essa base, a gente sai daqui suado, tão suado quanto se a gente tivesse lutado. Você tem que fazer com vontade, isso é uma defesa, né? Faz com coração, bota garra nisso daí. Aí eu ia, na hora que o aluno, eu falei, quer ver, vai fazendo, andando na minha direção, fazer, né? Eu ia, botava um soco, lógico que eu media a distância para não pegar no aluno, mas dava aquele susto, né? De parar próximo a ele. Falei, tá vendo? Se fosse um soco, você não ia defender. Aí eu lembro que o Alexandre me puxou, Lu, tá ensinando muito bem, mas ó, você vai ser um professor chato, hein? Detalhista aí. Falei, mas ele tem que saber para que ele está fazendo aquilo, né? Aquilo ele não está fazendo só para decorar, para poder fazer o exame de faixa depois. Ele tem que saber que aquilo é uma defesa, que aquilo tem que ser feito com garra. Você tem que se dedicar naquilo que você está fazendo, seja em qualquer movimento, né? Aí agora eu lembrei, né? Então, seja onde ele estiver, né? Espero, como cristão, né? Reencontrá-lo um dia e a gente tinha muitos momentos, assim, de descontração durante o treino. Mas, gente... Não consigo desligar o lado empreendedor, me desculpa. Vamos trazer o empreendedorismo aqui para o tema também, que é algo que eu sou apaixonado em empreender. Apesar de todo o desincentivo que tem nesse Brasil para a gente não empreender, né? Apesar de tudo que o governo faz para você, parece que o governo te incentiva, né? Não empreende não. Não dá errado. Mas, enfim, se eu entrar nesse tema, eu vou começar a chorar daqui a pouco. Mas, apesar de tudo isso, é uma coisa muito bonita, uma coisa que eu admiro bastante também. Do mesmo jeito que o professor é um dos pilares da comunidade, eu acredito que o empreendedor também é um dos pilares dessa comunidade. A gente precisa de empreendedores, a gente precisa de pessoas que queiram somar, gerar empregos, enfim. E vocês estão com um projeto muito bonito agora, que inclusive a Luciana deu uma palhinha para a gente, que é ensinar para professores também. Então eu queria que agora, dentro desse tema, a gente falasse um pouco desse projeto de vocês. Então aproveita a janela aí, toda a audiência que a gente tem da TV Real, da Rádio Comunidade, do YouTube, para poder divulgar o trabalho de vocês. Eu acho que a gente tem que começar contando um pouquinho da nossa história, né, Hugo? Claro. Porque eu acho que empreender começa por aí. Não é uma coisa fácil, conforme você já pontuou. Tem os desafios. Até fiquei rouca, tá vendo? Acho que é emoção. Tem os desafios, né, de você dar o primeiro passo. E acho que é legal a gente compartilhar com quem está nos assistindo como nossa história começou, né, Lu? Perfeito. Na verdade, tudo começou em 2018. Isso. Né, a Luciana, um belo dia, conversando, né? Eu e a Luciana, a gente tem uma troca, né? A escola
nos apresentou. Né? A Luciana foi minha coordenadora, eu fui professora de Luciana. Legal. Existe uma troca de papéis aqui e hoje a gente exerce a mesma função. Né? Eu sou coordenadora, ela também. Já tive uma vivência bem bacana na escola também, comecei em educação infantil, já atuei com crianças até o ensino médio também, em atuações diferentes. E aí a gente se reencontrou, né? Saiu das paredes da escola para a vida, né? E um belo dia a Luciana falou, vamos abrir um espaço? Eu até brinquei com ela, que abrir espaço, Luciana? Como assim? Tem dinheiro para isso não, né? Acho que empreender é muito sobre isso, acho que gera inquietações e acho que assim como eu fiquei inquieta naquele dia e que ela falou assim, não, vamos sim, eu consigo. Mas eu não tenho dinheiro, Luciana, como assim? Não, nós vamos dar um jeito. Então, assim, na verdade, Deus foi traçando caminhos para nós, né? Para que a gente fosse chegar a esse resultado. Tinha uma sala vazia nos esperando, do lado da sala do esposo dela, que tinha reservado. E aí abraçamos aquela ideia, né? Abrimos o Mais no espaço físico, que antes de sermos mais que professoras, nós éramos o Mais Centro de Estudos, um espaço para acolher os alunos, para atender os alunos nas suas necessidades, com reforços, atendimentos e formações para o professor. Começamos nesse espaço físico. E aí, né, Luciana, como continua essa história aí para a gente ir falando por capítulos, o que aconteceu? Na verdade, a Adriana pulou essa parte que foi a grande motivadora de tudo. Como pessoas apaixonadas por ensinar, nós sempre fomos também apaixonadas por aprender, né? Porque a gente entendia que para ensinar melhor, a gente precisava aprender mais. Tá correlacionada, né? Isso. Então, a gente sempre procurou estudar muito. E nessa época, 2016, 2017, a gente estava saindo muito para estudar. E Friburgo tinha bem poucas opções, para não dizer nenhuma, de formação continuada. O que hoje é muito conhecido, né? Essa ideia da formação continuada, em 2016 não era uma coisa ainda em voga. E aí a gente descia muito, a gente ia muito para Niterói, para o Rio, para São Paulo, a gente chegou aí, atrás de cursos e formações, né? E aí, toda vez que a gente voltava, cheia de novidades, de energia, renovadas, né? As pessoas olhavam para a gente, as colegas de trabalho olhavam para a gente e falavam, poxa, eu queria tanto estudar também, eu queria tanto ir, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho medo de sair da cidade, né? E aí aquilo começou a me incomodar muito. E a gente já coordenando nessa época, né? Chegamos até a viver uma experiência de fazer o contrário, em vez de montar o espaço. Né? Bem lembrado, levar, alugamos uma van. Então, já que as pessoas querem nos acompanhar, então vamos de van. Levamos um primeiro montamos time. grupo para sair, né? Porque a gente começou a perceber isso. Como coordenadoras, a gente via essa necessidade dos profissionais melhorarem a formação, né? E como colegas de trabalho, a gente começou a escutar isso das pessoas. Então, isso começou a me incomodar muito. E aí, a primeira tentativa foi essa. A gente soube de uma atividade e a gente começou a espalhar a notícia e as pessoas se animaram e foram com a gente, né? Mas ainda com aquele medinho de violência. Foi uma época de estrada, assim, bem perigosa. E aí, isso começou a arder em mim, e foi nesse momento que eu falei, Adriana, a gente tem que trazer essas pessoas para Friburgo, pelo menos essas que estão mais perto, né? Porque o professor precisa dessa formação, precisa de outras vozes. A gente não tinha ainda a internet bombando como está hoje, né? A gente está falando de um intervalo muito curto de tempo, 8 anos, né? Mas muita coisa mudou nesses 8 anos. Então, há 8 anos atrás, a gente querer ouvir uma determinada pessoa era uma coisa difícil. Não tinha disponível na internet, não estava aqui na nossa cidade, ao nosso lado, né? Então, foi por isso que o Mais surgiu. A gente preparou essa sala, esse ambiente de estudo confortável, gostosinho, com os nossos toques, né, de carinho, de cuidado com o professor, porque a gente já sentia que isso era necessário. E a gente começou a trazer as pessoas que a gente conhecia das cidades vizinhas, formando grupos de estudo aqui em Nova Friburgo. Então, essa foi a primeira ideia, né, Adri? E a gente viveu os anos iniciais com experiências muito bacanas, sabe? Com salas cheias, com grupos bem formados. A semente foi lançada e vinha crescendo muito bem, muito promissoramente.
Até que, né, como na história de todo mundo, chegou a pandemia. A gente começou 2020 com muitos eventos já planejados, um calendário montado, cursos vendidos. E no dia da nossa primeira turma, assim, grande de professores, dia 14 de março, a gente já não pôde realizar aquele curso. A gente precisou cancelar a aula, bem no iniciozinho do movimento de pandemia, né? A gente sem saber que rumo aquilo ia tomar. E aí a gente precisou repensar, aquilo que a gente tinha planejado, né? Que eram os cursos presenciais. E pela necessidade ali do ano, a gente foi trazendo para o online. Não foi uma coisa pensada previamente, embora a gente já comentasse, né, sobre as outras possibilidades da internet, mas não era uma coisa que a gente queria fazer naquele momento. Porque, como professoras, a gente tinha paixão pelo presencial, né? A gente ainda tem. A gente gosta de estar ali com a pessoa, olho no olho, né? Sentir a temperatura. Isso é muito gostoso, né? Quem vive a sala de aula, agora pensando na sala de aula formal, né? Com o aluno ali, sente falta desse calor humano, né? Então, a gente já conversava sobre isso, mas a gente não ia fazer naquele momento. E aí, a gente precisou fazer, né? No ano de 2020, a gente implantou o nosso primeiro curso online, ao vivo ainda. E aí ele deu muito certo, foi um grande desafio, porque era um curso muito prático. Depois a Adriana vai falar um pouquinho que esse primeirinho era, inclusive, um curso dela, né? Com cantorias e brincadeiras. Então, a gente ficou pensando como fazer isso através de uma tela, né? Mas foi uma experiência muito feliz. E aí, todo aquele calendário que a gente tinha para o ano de 2020 foi sendo repensado para o online. Então, 2020, 2021, 2022, a gente trabalhou bastante dentro dessa proposta. E a gente fez um projeto social também muito bacana, uma ideia que a Adriana trouxe, do Somos Todos Mais, que era uma experiência gratuita da gente trazer convidados com temas específicos para palestras de 1 hora, com roda de conversa, no online. E a gente recebeu pessoas de todo o país e de outros países também. Nossa comunidade cresceu bastante, né? E isso nos despertou, porque ali a gente começou a tratar, a estabelecer relações mesmo com pessoas do Rio, de São Paulo, de Mato Grosso, do Nordeste todo, professores que nos conheceram, que gostaram da nossa proposta, da nossa visão de educação, da nossa ideia, certeza de que a ludicidade, né, a brincadeira, a leveza, a presença da emoção é o que realmente modifica o aluno para aprender. E a partir disso, começaram a aprofundar uma relação com a gente. Então, a gente entendeu que é preciso olhar para quem está do nosso lado, aqui na cidade. A gente mantém esse compromisso até hoje, mas é preciso também se abrir para quem não está pertinho fisicamente, mas tem o desejo, tem a sede, tem a fome e quer aprender também, né? Dri, fala um pouquinho da primeira experiência tão desafiadora, né? Então, e a gente foi vivendo essas experiências. A primeira oficina que estava programada para esse ano, né? Eram os brinquedos cantados, né? Uma oficina prática do professor aprender como usar a ludicidade através das canções na sala de aula. E como fazer isso? Vamos fazer. E foi feito, foi muito bacana. Nós fizemos 5 turmas, entendeu? Depois dessa primeira. Eu acho que ser professor, às vezes, é sair um pouquinho fora da caixa. Às vezes a gente fica ali, como que eu vou fazer? Como que vai fazer acontecer? O planejamento houve, mas não foi possível. Então, como transformar essa ideia para que todos pudessem participar e a gente honrar o compromisso que a gente havia assumido? A turma estava fechada, foi um evento que a gente estava vibrando, né? Vendemos, chegamos a colocar esgotado. Olha que maravilha! Então, trouxe para nós um aprendizado, uma transformação. A princípio, empreender gera um certo medo, não é uma coisa fácil,
Mas eu falo isso muito com Lu. A gente se juntou porque a gente tem cada uma tem uma habilidade que completa a outra. Então, assim, a gente vai... Eu sou um pouquinho mais cara de pau, né? A hora de por aí eu chego... O não a gente já tem. Então, vamos tentar o sim? E muitas vezes esse sim acontece. E através desse sim, a gente conseguiu fazer o lançamento do nosso livro, né? Conforme a Luciana falou, a gente procurou manter contato presencial. Porque é o que a gente acredita, é o que a gente deseja, né? Acho que o professor, ele precisa ser tocado, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido. Então, a gente gosta desse contato presencial. Aí, para voltar, né, para esse universo presencial, a gente lançou o nosso livro, Novos Caminhos da Educação, que foi mais um passo de ousadia, para quem não sabe, às vezes vê o lançamento do livro, mas não sabe os bastidores, né, Hugo? Deixa eu mostrar aqui mais pertinho da câmera. Só você deve saber os bastidores para lançar o seu, e a gente vai partilhar um pouquinho. Então, assim, a Luciana sempre fala, vamos lançar um livro, vamos lançar a Luciana nesse passo de ousadia. Falando, a gente vai abraçando, tem sempre alguém que motiva, que mostra que é possível, que te incentiva, né, professor? A gente está aqui compartilhando porque, com certeza, a nossa história pode inspirar você e que está nos assistindo também. E, então, a gente falou assim, vamos lançar um livro pós-pandemia, porque a gente não desiste, né? Porque ser professor é se reinventar, é acreditar que é possível professor e buscar... Né? A gente não desiste. Então, a gente estava lá, no acreditar, né? Voltando de uma pandemia, Luciana, vamos voltar com força total. Alugamos uma casa de festa, Hugo, porque a gente não vai fazer o lançamento para quem? Não conhecia o DudaCast, né? Não podia ter feito o lançamento aqui, né? Então, na verdade, a gente alugou uma casa de festa e tínhamos um combinado, né, Lu? Se não der certo, não vender nada, a gente leva os nossos familiares e celebra por lá. E assim ficamos com essa combinação. Mas Deus é fiel, né? Nós batemos o recorde de 110 pessoas naquele dia do lançamento do nosso livro. Vendemos o nosso livro, a casa cheia. Foi um evento muito legal, com desafios, né? Porque a gente compartilha conhecimento com outros educadores que também acreditam na educação como nós. Então, tem convidados aqui no próprio livro, a gente tem parceria com outros profissionais que também viveram o chão da escola, e nesse dia a gente fez a mesma coisa, a gente partilhou os nossos conhecimentos, colocamos estandes, Hugo. Nós fomos assim, chique, né? Então, assim, a gente não pode, compartilhando essa parte da construção do livro, para que a gente não perca a esperança, né? E não desista dos nossos sonhos. Você não pode desistir dos seus sonhos sem antes tentar, né? Haverão dificuldades, sim, vamos ter dificuldades, mas nós também precisamos entender que tem dias que também que teremos luz, né? E que a gente vai ser iluminada para trilhar o caminho correto. Então, assim, esse livro faz parte da realização de um sonho compartilhado com o Lu. Aqui a gente não tem uma receita de trabalho, né? Comprar o livro para ter uma receita de como atuar, de como ser professor, conforme você ilustrou, porque acho que essa descoberta, esse tempero, nasce dentro de cada um. Então, o professor ele é construído a cada sala de aula que ele entra, a cada troca que ele tem com outro profissional. Então, aqui tem reflexões, levando o professor a repensar um pouquinho sobre a prática. Legal. Não adianta a gente falar sobre a transformação da educação se a gente também não se autoavaliar e perceber se a gente não precisa fazer algumas reformas, né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisinha só que a Adriana falou, que eu acho que tem muito a ver com o que você está propondo do empreendedorismo, né? A Adriana falou, fomos para uma casa de festa. E é importante esclarecer por quê. E eu vou começar falando de empreender, né? Eu acho que empreender é você amar demais uma ideia a ponto de não conseguir ficar com ela só para você e desejar compartilhar com o outro, né? O que sempre ardeu no nosso coração foi a ideia de que o aluno precisa ser respeitado, visto, entendido, e de que é o professor que tem esse poder nas mãos de cativar, de despertar, de envolver, de ensinar plenamente. Então, tudo que a gente sempre fez, desde a nossa salinha física até o que a gente está fazendo agora,
parte dessa ideia, né? Esse é o motor propulsor. Então, quando a gente decidiu ir para uma casa de festa, a gente decidiu isso junto com a data do lançamento do livro. A gente planejou esse lançamento acontecer em outubro, porque a gente queria fazer a comemoração do Dia do Professor. Dia 15, então, a gente queria mostrar para o professor que ele é importante. A gente queria que ele se desse essa festa, né? Então, tudo naquele dia, né, Adriana, foi pensado para isso. Para o professor se sentir bem, se sentir querido, se sentir amado, se sentir visto. Porque não adianta a gente olhar só para o aluno, querer que o professor esteja pronto, esteja bem, seja criativo, faça, se não tiver ninguém olhando para ele, né? Então, nossas escolhas são muito pautadas nisso, né? Cuidar do professor, olhar para o professor, entender do que esse professor precisa para ele exercer melhor a profissão que ele se propôs a exercer. Né? Perfeito. Eu ia justamente perguntar, mas você já até respondeu, né, quem é o público-alvo, né? Então, seria o professor que ele quer se desenvolver, ele quer ampliar os horizontes dele. Pelo que eu vi, tem muita ludicidade no conteúdo de vocês também. Então, tudo isso tá incluso ali para o professor que quer melhorar como profissional, não é isso? É isso aí. O professor de educação infantil, de anos iniciais, não excluindo os professores dos anos finais, né? Mas a gente trabalha bastante essa ideia, assim, de uma aula que fuja dos padrões tradicionais, uma aula que abra espaço para o aluno, que deixe o aluno ser protagonista, uma aula que esteja sensível a esse aluno, seja ele o pequenininho lá da educação infantil, seja ele o adolescente lá do ensino médio. Né? Perfeito. Eu queria que vocês dissessem agora como que quem está assistindo a gente pode entrar em contato com vocês, pode conhecer um pouco mais desse projeto. Passa aí site, Instagram, WhatsApp, o que tiver. Então, nós estamos aí no Instagram, né, como Mais Que Professora, só procurar @Mais Que Professora. Também temos o nosso site com esse mesmo endereço. E nosso número do WhatsApp, tudo na bio do Instagram, né, e do Facebook. São as redes que a gente tem se dedicado por esse momento, né? E a gente faz o convite para você nos acompanhar, para estar conosco, para caminhar. Conforme bem disse Luciana, nós estamos aqui para iluminar caminhos, né? O livro traz essa proposta e nós, né, como fizemos essa atualização do nome, né, Mais Que Professora, é porque nós somos, né, nós estamos coordenadora, mas nós somos professora. Nosso coração pulsa como professora. Então, a gente está aqui para iluminar caminhos, para fazer com que essa caminhada seja mais leve, produtiva, porque o professor já tem um desafio diário. Todo dia mais. E nem todo mundo vai ter a sabedoria do Hugo. Vamos ensinar assim. Quando você falou assim, coloca força, né? Professor é doação o tempo todo, né? A gente é cobrado o tempo todo. A gente faz um pouquinho, logo já vem uma outra demanda e a gente é exigido um pouco mais ainda, né? E muitas vezes, você falou isso, me tocou muito, porque diz assim, é doação, né? Você, para alcançar aquela criança, você tem que se doar. Você tem que buscar uma estratégia diferenciada, você tem que estar estudando o tempo todo, não tem receita. Por mais que você tenha uma formação profissional, ela não vai trazer todas as estratégias que você precisa. Perfeito, sua fala. Então, quando você colocou isso, vai com força, né? É uma defesa, né? Você ilustrou uma arte aí marcial, mas a gente vive isso no dia a dia. De motivar esse professor, você consegue, você é capaz, nós estamos juntos, vamos por esse caminho, já tentou por esse caminho, porque a gente acredita que a bagagem que a gente construiu até aqui, ela não pode ficar conosco. A gente precisa compartilhar com o outro. Então, o Mais Que Professora surgiu com esse desejo, que a gente possa acolher esse professor, que a gente possa cuidar desse professor, né? Já fizemos 2 cafés pedagógicos com esse intuito, né? Daqui a pouco vou dar um spoiler agora, né? Ele falou, vem o nosso 3º café pedagógico, que é com esse olhar, né? A gente sempre num ambiente bem especial. Ano passado nós fizemos no Chacai, por esse ano vamos aguardar as novidades, né, Lu? Mas a gente ter esse acolhimento para que esse professor seja visto. A gente precisa, que bom que você trouxe a gente aqui no DudaCast, né? Para que a gente possa falar um pouquinho de educação. O professor, ele precisa ser visto. O professor também está pedindo socorro. O professor precisa ser cuidado, né? Não podemos só cobrar. A cobrança já vem, as necessidades já vêm, o pai precisa de apoio, né? A gente vive numa era
que a rede social alcança fronteiras, conforme foi bem dito para a Luciana, mas muitas vezes ela traz também um isolamento social dentro das próprias residências. Então, quantos desafios o professor tem recebido dentro de uma sala de aula com alunos de diferente formação, né, familiar, né? Então, assim, cada vez mais o professor precisa ser mais amparado, acolhido e buscar, né, soluções. Então, o que a gente vê hoje? Estamos aqui para apoiar você, que é professor, né? E que bom que você deu esse espaço, volto a dizer, porque eu acho que o professor também precisa desse apoio e não, já tem uma notícia correndo aí que teremos um apagão de professores. É algo até para você pensar, porque quantos querem ser professor hoje? Quantos vão tomar essa decisão? Quantos que numa caminhada, seja ela no empreendedorismo, seja ela na educação financeira, que nada mais é você trazendo para a nossa prática, para a nossa realidade, muitas vezes como adulto, é o aprender. Através do seu livro, você está sendo meu professor, né? Que você estudou para documentar ali o que eu não recebi, talvez, na minha infância, na minha trajetória como aluna. Então, assim, é entender que o professor é a base, o alicerce de todas as formações. E que ele precisa ser valorizado. Então, Perfeito. Eu queria fazer um adendo aqui, que a gente, como professor, como aquele que instrui, a gente tem que ter essa leitura de que o ser humano não foi feito em lote. Então, por mais que a gente aprenda uma metodologia quando a gente vai ensinar, a gente tem que fazer essa leitura, que cada um é cada um. Então, às vezes, você vai ter que adaptar uma fala por causa daquele aluno ali, ou por causa daquele outro. E eu estou usando isso como exemplo, porque não sei quando vocês estão assistindo essa entrevista agora, mas agora, na segunda semana de abril, eu vou montar a minha primeira turma desse ano de mentoria financeira. A mentoria financeira é um produto que eu tenho, que eu acompanho o cliente por 3 meses, fazendo todo um processo de reeducação financeira. Eu comecei pelo curso de investimentos, que eu sou apaixonado por investimentos. Depois que eu descobri que pobre pode investir, eu fiquei apaixonado por esse negócio. Né? Que você com R$10 já começa a investir e botar o dinheiro para trabalhar. Então é um negócio apaixonante. Aí eu criei o curso de investimentos, escrevi o livro. Só que eu percebi, muita gente chegava para mim e falava assim, Hugo, você que é o cara do investimento, qual é o melhor investimento que tem? Aí eu falava assim, você tem dívida? Tenho. Você tem dívida? Então não é para estar falando de investimento comigo, você tem que falar de quitar a sua dívida. Né? Você sabe o que é uma taxa Selic? Não. Tá, mas você tem algum planejamento futuro? Você tem uma meta? Você guarda dinheiro todo mês? Você tem controle? Não. Eu falei, então como é que uma pessoa dessa quer saber de investimento se o básico ela não faz? Então, eu criei essa mentoria, esse processo de reeducação. Segunda semana de abril, você que está assistindo essa entrevista, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Temos mais 3 vagas disponíveis, tá? Inclusive, vocês estão convidadas. Pego você pela mão, aula básica de conceitos de economia. Você vai ter acesso à planilha, à apostila, vai ter muito material complementar bacana. E eu vou ser seu consultor por 3 meses para fazer esse processo de reeducação, montar um planejamento bem legal para o futuro. Eu queria trazer um alerta aqui para vocês também, que muita gente... Sei lá, você quebra o pé, para onde você vai? Você vai no ortopedista. Você está com a dor de dente, você vai no dentista. A pessoa está com a vida financeira desorganizada e não quer procurar o consultor. Então, ainda é algo muito novo no Brasil, as pessoas ainda não estão acostumadas, não estão com a mente aberta para isso, mas toda a base da sua vida envolve finanças. Né? Então, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta tudo que é importante. Né? Tem muita gente que fala comigo, tenta argumentar comigo, mas dinheiro não importa, morre, fica tudo por aí. Aquele discurso de pobre que eu detesto. Morre, fica tudo por aí. Quero saber se o dinheiro vai curar o câncer. Eu falei, não, pode até não curar o câncer, mas você quer passar dentro do corredor de um hospital sujo e sucateado ou num quarto particular com a sua família tendo conforto, a sua esposa podendo ter pelo menos um lugar um pouco mais confortável para dormir ali ao seu lado, um médico capacitado, não que o do SUS não seja, mas a gente vê cada coisa aí acontecendo, né? Então, assim, o dinheiro, por mais que ele não resolva tudo, ele melhora tudo. Claro. Ele vai trazer essa melhora. Então, assim, muita gente briga por causa de muitos casamentos acabam, muito suicídio. Hoje, com essa febre de jogos de tigrinho, de muito mais porcaria como essa daí, a gente vê suicídio, a gente vê divórcio, a gente vê briga familiar. Então, gente, reeducação financeira é uma das bases, é um dos pilares. Né? Como disse que o professor é um pilar, a educação financeira ela é um pilar da sua vida também. Então, assim, eu abri essas turmas para poder baratear esse produto, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de me contratar por 3 meses. Então, é uma turma pequena, uma turma fechada, são 6 a 7 alunos, eu vou poder ajudar você, tá bom? Então, desculpa se eu me prolonguei muito, vocês estão mais convidados a acompanhar mais o meu conteúdo aqui também.
Gente, calma aí, eu tenho que fazer um agradecimento aqui, senão eu vou apanhar. Nerd Bruto, o maior fabricante de mesas de jogos do Brasil, está aqui comigo desde o início apoiando esse projeto também. Então, um grande abraço aí ao Rondinelli. Munier Doces, fazendo doces aí para sua festa, para o seu aniversário, tudo que você precisa. Doces personalizados também, né, para sua empresa. Você que quer presentear os seus colaboradores de uma forma bem especial, você pode contratar. Dá uma olhadinha no Instagram, gente. Vocês vão... primeiro coloca um babador, depois abre o Instagram para vocês poderem ver as obras de arte que estão lá, tá bom? Hugo Dutra, Consultoria Financeira. Então, já falei aqui com vocês um pouquinho. José Elias, motorista executivo. A gente sempre vai para o Rio com ele, né, para ter mais segurança. A Docicário Bombonier, ali na rua Monte Líbano. Multimix Distribuidora, né, das primeiras empresas que eu trabalhei, né, desde o início apoiando esse projeto também. Então, você quer abastecer o seu comércio, você que quer, ou não, quer fazer uma compra de aniversário para poder economizar um pouquinho, procura a Multimix Distribuidora, fica no Jardim Califórnia, ou entre em contato com o WhatsApp ou o Instagram, que você vai ser atendido na porta da sua casa, na porta do seu estabelecimento, a entrega vai chegar aí para você sem nenhum custo adicional também, e algumas cidades aqui em adjacência também, tá? Então, o pessoal da TV Real que está assistindo a gente de outras cidades, a Multimix faz entrega, com exceção de Teresópolis, em todas as outras cidades que foram citadas aqui pela TV Real. Tá bom, pessoal? Dermar Plastic, a gente fez uma entrevista super legal, né, com a Carpelar Fui, que é a clínica da Carol, né, inclusive o pessoal vendo aquela foto lá, que, quer ver, ó, vou até colocar aqui, ó. Que tá fazendo efeito. Tá faltando alguma coisa aqui, né, uns tempos atrás, então já tá crescendo um matinho aqui, tem uma entrevista super legal que eu gravei com a Carol, então fica o meu convite para vocês assistirem a entrevista e conhecerem um pouco mais do trabalho dessa fera. E falando em fera, meu personal trainer, né, meu querido professor aí, meu amigo Rafael Correia, personal trainer, especialista em dor. Então, você quer ter um trabalho diferenciado, entre em contato com ele, ele vai até o seu trabalho, vai até a sua academia para poder cuidar de você com muito carinho, tá bom? Bom, é isso, pessoal, estamos chegando. Passa rápido, né, quando a gente se diverte, né? Conversa boa, passa rápido, né? Mas assim, a gente faz uma parte 2 no futuro, não tem problema. Inclusive, a gente pode fazer um especial pro mês do professor, né? No mês de outubro. Eu faço aniversário dia 14. Sempre peço 3 presentes em outubro para minha esposa, que é o dia das crianças, que eu sou uma criança grande, o meu aniversário e o dia do professor, né? Então ela já sabe. Né? 3 presentes, né, amor? Todo ano. Já está registrado, né? Já está registrado. Então, meu muito obrigado, né, para vocês pela presença, estar aqui. Quero ver um podcast de vocês em breve, hein? Olha lá, vai chegar esse momento também. Eu quero ver, porque vocês têm muito a compartilhar. Né? Dá para ver que vocês têm esse brilho no olhar, como eu disse no início da entrevista. Vocês têm essa paixão por ensinar e vocês têm muito a somar, né? Não só para professores, para crianças, para os alunos de vocês, mas essa inspiração para quem assiste vocês, independente da profissão que seja. Tá? Então, meus parabéns por todo esse projeto, por toda a trajetória de vocês. E para você que está em casa, que me aturou até o final desse programa, clique em curtir, se inscreve no canal. Você que está assistindo a gente pela TV Real, pega o celular rapidinho, se inscreve no canal para fortalecer aqui esse projeto. Lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. Vou deixar vocês agora com o vídeo institucional da Almédica, logo a seguir, para vocês conhecerem esse trabalho lindo que a Almédica Brasil faz aqui na cidade de Nova Friburgo. Aliás, no mundo inteiro, né? Mas em Nova Friburgo tem esse trabalho lindo da Almédica, então dá uma olhadinha aí, confere. Você quer fazer um trabalho voluntário lá, vocês também, fica aí o meu convite para vocês conhecerem esse trabalho, tá bom? Beijo, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.